Bom, agora que você já conheceu os seus sabotadores, nós vamos falar sobre como que você vai fazer para lidar com os sabotadores dos seus pacientes, dos seus clientes, né? Eu gostaria muito que vocês lessem cada padrão de comportamento de autossabotagem e no final façam as anotações com que a gente vai conversar aqui agora, porque isso vai ser muito importante para o sucesso e a adesão ao tratamento. Bom, primeiro que a gente vai falar é o perfeccionista. O perfeccionista é aquele que precisa de ordem e organização, né? E a ordem e organização dele, muitas vezes, é levada longe até demais, né? Ele se cobra, às vezes, demais por fazer as coisas, né? Quando o perfeccionista precisa fazer uma dieta, por exemplo, ele só faz se ele tiver todos os detalhes de como fazer, o que fazer, né? Num tratamento, por exemplo, se ele tiver alguma dúvida de como iniciar o tratamento, ele não vai começar, né? Na dieta, ele precisa ter comprado todos os ingredientes para fazer ali a comida que a nutricionista disse que era mais apropriada para ele. Provavelmente, ele vai ler sobre um medicamento que ele tenha que tomar antes dele iniciar o tratamento, né? Porque se ele não souber, né, como que é o passo a passo certinho, ele acaba não fazendo, né? E se, por exemplo, ele está fazendo uma dieta, né, e ele dá uma escorregadinha saindo um pouquinho da regra, ele já se critica demais, porque ele tem que ser perfeito, né? E ele não gosta de pessoas que critiquem que ele está fazendo errado, né? Por exemplo, se ele está fazendo uma dieta e ele não está tendo resultado ainda com aquela dieta, ele fica extremamente frustrado se alguém fala para ele: nossa, você está fazendo tanto esforço para não ter resultado nenhum, né? Então, como ele não é perfeito no que ele está fazendo e ele não está tendo o resultado que ele quer, facilmente ele desiste, ele perde o engajamento se ele não se sentir perfeito, né? Então, como que você vai fazer para ajudá-lo? Você tem que mostrar para ele que ele não precisa ser sempre perfeito. Porém, ele pode desenvolver, sim, o método próprio dele, né, de engajamento ali, a adesão ao tratamento, sem que ele se exija demais, né? O grau de exigência dele precisa ser reconhecido por você e fazer com que você apoie ele, para que ele não precise se cobrar demais, né? Então, você fazer com que ele se preocupe em fazer. E se por acaso ele parou de fazer algo, né, não é porque ele é incompetente ou porque ele não tem propósito ou porque ele não é firme. Não, você tem que dizer para ele que todo mundo dá uma escorregadinha. O importante é não desistir, fazer ele reiniciar, porque a tendência dele de não fazer se ele não for perfeito é muito grande, né? Então, ajude ele a mostrar que feito é melhor do que ser perfeito. Agora, falando sobre o prestativo. O prestativo, ele tem uma tendência muito forte de buscar a aceitação das pessoas. Ele está sempre agradando, elogiando os outros, né? E muitas vezes ele coloca até a necessidade dos outros na frente da necessidade dele, né? Então, como ele busca muito essa aceitação, às vezes ele abre mão das suas necessidades, né? E ele facilmente faz isso porque ele não gosta da rejeição. Ele não sabe falar não, né? Então você tem que ensiná-lo que o não é uma negação à pessoa, né? E que o não às vezes está relacionado a ele cuidar dele mais, né, do que ele cuidaria dos outros, porque se ele não cuidar dele, como que ele vai cuidar de alguém? Né? Então, o prestativo, ele precisa, a pessoa que é prestativa demais, né, ou que você identifica, por exemplo, uma mãe, né, que diz que às vezes não faz as coisas por ela porque tem que fazer em primeiro lugar pela família, né? Se isso acontecer com você no seu consultório, você tem que fazer com que ela entenda que se ela não estiver 100% cuidando da sua saúde, ela não vai conseguir cuidar da família do jeito que ela gostaria de cuidar.
né? Então, é uma necessidade ela cuidar dela, né? Ela precisa estar bem, né? E se ela não estiver bem, também ela não vai servir para nada, né? Então, são coisas que, de forma indireta, você tem que fazer com que ela veja que o não é o não como rejeição para a pessoa, mas não, às vezes, é em relação à atitude e ao comportamento, né? Ela não precisa abrir mão das coisas dela em benefício dos outros. Ela tem que ajustar, né? Ela pode se ajustar, né? Ela não será rejeitada se ela cuidar dela, né? Então, é uma pessoa que você precisa dar muito apoio para que ela engaje, porque ela vai estar sempre dando a desculpa de que não fez isso por causa do filho, não fez por causa do marido, não fez por causa do trabalho, né? Ela está sempre dando uma desculpa de que não faz porque está fazendo algo por alguém, né? Algo que muitas vezes ela nem precisaria fazer, ela poderia até mesmo delegar aquela função, né? Ou fazer depois que ela cuidasse um pouco mais dela. Agora falando um pouco sobre o hiperrealizador, né? O hiperrealizador é aquela pessoa que faz coisas demais ao mesmo tempo, né? Que está sempre cheio de compromissos, cheio de projetos, agenda lotada, nunca tem tempo para ele, né? É uma pessoa que é competitiva demais também, é uma pessoa que gosta do status, gosta da autopromoção, gosta de dizer que é muito bom naquilo que faz, e ela tende também a disfarçar algumas inseguranças, né? Ela geralmente adapta a sua personalidade ao meio que ela convive para que ela seja aceita, porque no fundo, no fundo, no fundo mesmo, ela também busca a perfeição, né? Ela busca a aceitação também, né? E como ela é hiperrealizadora, ela está sempre se autoavaliando demais, né? Então, ela gosta de resultados rápidos. Se por acaso você passa um tratamento para ela, que é um tratamento muito longo para ela começar a ver resultado, é muito fácil dela desistir, né? No emagrecimento, por exemplo, você tem que ensiná-la a observar, né, e a se valorizar quando alcança pequenos passos, né? Ela tem muita necessidade de grandes realizações, né? Então, às vezes, passos pequenos ela não enxerga e não valoriza, né? Então, é onde ela acaba abandonando porque ela não vê resultados grandiosos, né? É aquele tipo de pessoa que gosta de emagrecer 30 quilos no mês e que se não for, né, para perder 30 quilos, por exemplo, ela nem começa. Que perder 500 gramas numa semana, nossa, é muito pouco, né? Então, fazer caminhada, meditação, essas coisas, por exemplo, são coisas que são bobas, né? Ela talvez não ache que tenha importância o controle das emoções ou fazer algo, né, que seja diferente e por ela, né? Geralmente ela diz que ela nunca tem tempo para nada, né? Então você tem que ensinar a ela que ela precisa sim ter tempo para ela, né? E que ela tem que valorizar as pequenas conquistas. Focar nas pequenas conquistas é muito importante nesse processo, né? Para as pessoas que são hiperrealizadoras. Ajude elas a perceber que um pequeno passo, né, é muito importante em toda a caminhada, né? Em toda a jornada dos cuidados em saúde dela. E agora vamos falar um pouquinho sobre o vítima. O vítima é aquela pessoa que é super emocional, que ela é temperamental, né? Ela procura muita atenção, afeição. Ela tem muito sentimento, ela transborda em sentimentos. E ela tem muita necessidade de ser compreendida, né? É aquela que faz beicinho fácil, que se emburra, que fica num cantinho, travada, se por acaso recebe alguma crítica, né? Então você tem que fazê-la entender que a crítica é necessária e às vezes ela é construtiva, né? E que se por acaso ela está fazendo algo que não é a favor da jornada, né, rumo à saúde dela, você está fazendo a crítica em relação à atitude e não à pessoa, porque geralmente uma crítica ela entende como sendo para ela e não em cima da ação. Aí ela começa a criar sentimentos negativos e onde às vezes ela abandona
o tratamento, né? E ela abandona as recomendações que você passa para ela. E também tem tendência muito forte a colocar a culpa nos outros. Nunca é culpa dela ela ter engordado, por exemplo. Sempre vai ser culpa do marido, que o marido é que sempre pede pizza, né? Ela vai ser sempre a coitada da história, né? Ela sempre se acha a pior das pessoas. Se ela está acima do peso, ela é a mais gorda do mundo. Se ela tem diabetes, ela é a mais diabética do mundo. Se ela é hipertensa, ela já está estourando, que a pressão dela é pressão de pneu, né? Então é a pessoa assim que vai estar sempre exagerando demais naquilo que ela te passa de feedback, né, em relação ao tratamento. Então, como que você vai fazer para que ela entenda, né, que ela precisa ter atitudes e comportamentos diferentes? Você tem que falar para ela, quando você vai dar algum feedback, por exemplo, de um resultado, que você está falando em relação à ação e não está julgando a pessoa, né? Que você não está falando dela, que você está falando sobre o resultado que ela teve, né? Então, e mostrar também para ela que ela não é a pior pessoa do mundo, que ela não tem os piores resultados do mundo, né? Que existem pessoas que têm resultados, que têm problemas, na verdade, né? Maiores que o dela e que estão aí na luta, que estão tentando resolver. Porque a tendência também do vítima é muito forte ao isolamento e à depressão, né? Então, você tem que fazer com que o vítima entenda que mesmo ele não tendo um bom resultado de saúde, de vida como ele tem até agora, que só vai depender dele o avanço, o progresso e a mudança, que você entende a pessoa, porque o ninguém me entende também é uma frase muito presente para quem é a vítima, né? Ninguém me entende, pobre de mim, sou um pobre coitado, né? Então faça ele enxergar que ele não é tão coitado assim, que existem outras pessoas com resultados piores às vezes do que o deles e que estão fazendo coisas diferentes, né? Que eles estão fazendo algo para mudar o resultado deles, que eles querem mudança na vida e não estão acomodados. Agora falando sobre o hiperracional. O hiperracional, ele tem que ter lógica no tratamento, no procedimento. Enfim, ele precisa entender a lógica de tudo, né? Ele pode, assim, parecer às vezes um pouco frio, meio distante, um pouco intelectual demais, às vezes até meio arrogante, né? Querendo dizer que sabe um pouquinho mais do que você, talvez, mas isso é padrão, é o comportamento dele, ele é assim. E ele geralmente é muito inteligente, né? Ele acaba estudando demais, né? Então, não é difícil você achar pacientes que têm perfil do hiperracional e que te fazem muito questionamento, que querem saber muito detalhes, né? Então, emoções também para eles são coisas que atrapalham, sentimentos são coisas que atrapalham. Ele tem uma mente que é racional demais, é uma mente que é ativa demais, né? E às vezes ele se sente um pouco frustrado se você é um pouco emotivo demais, né? Então, para essas pessoas que são hiperracionais, quando você estiver atendendo, procure entender que se você tem muito contato, às vezes o abraço, um aperto de mão, enfim, isso daí para ele distancia um pouquinho, ele não é muito de contato físico, né? Ele tem uma tendência muito forte a não acreditar naquilo que você fala. Então, por isso ele questiona bastante, né? Ele vai se sentir um pouco frustrado demais se você der tratamentos holísticos, por exemplo, que sejam emotivos demais, né? Ele precisa de lógica, né? Ele precisa de razão, né? E ansiedade, depressão, por exemplo, ele não vê como sendo uma coisa normal, né? Ele vê como sendo um mimimi, uma desculpinha, né? Então você precisa fazer com que às vezes ele saia um pouquinho do modo racional demais dele para tentar fazer com que ele entenda, né, que as emoções existem, que os sentimentos existem, que eles alteram sim os nossos comportamentos, que eles alteram os nossos resultados, né, e fazer com que ele tenha
engajamento, né, e uma nova percepção e um novo olhar para ele, né? Então, dê lógica, dê um passo a passo para ele, né? E aos poucos faça com que ele veja que sim, ele precisa cuidar um pouquinho das emoções e dos sentimentos dele e que isso não irá fazer mal para ele. Não imponha, né, uma meditação, por exemplo, né? Sugira, se por acaso ele fizer cara feia, dizendo, meditação não funcione, peça para ele ser cientista, peça para ele experimentar, porque ele experimentando, ele vai ter uma nova visão sobre isso, né? E de repente, mesmo uma pessoa que é hiperracional demais, ela pode sim adotar alguma metodologia diferente de adesão ao tratamento. E agora vamos para o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que se a gente pudesse traduzir em uma palavra, é o ansioso de carteirinha. A ansiedade, ela é muito intensa na vida dele. E ele está sempre focado em algo que possa dar errado. Então, ele tem que estar sempre vigilante. Ele não pode descansar, porque se ele descansar, algo pode dar errado. E aí, como que fica? Né? Então, ele vai estar sempre ansioso, né? E ele vai ser sempre uma pessoa muito cética, né? Ele vai querer entender por que existem os perigos, né? Então, provavelmente o hipervigilante vai ser aquele que vai te perguntar quais são as contraindicações do tratamento. Se algo der errado, o que eu faço? Se esse tratamento não der certo, qual é o próximo passo? Ele vai estar sempre focado lá no futuro. Então, a ansiedade dele é uma coisa difícil demais para se lidar, né? Só que o que você pode fazer? Mostrar para ele que a vida não é tão cheia de perigos assim, né? E que ele pode se permitir viver um dia após o outro, né? Ele não precisa estar preparado 100% para iniciar um tratamento, uma dieta, uma reeducação alimentar. Ele não precisa ser preso, né, a essa armadilha de ter até uma tendência, né, aí ao perfeccionismo, né, de querer ser muito certinho e muito metódico, né? Então ensine ele a viver o momento presente, né? Se por acaso der algum problema, aí se resolve, né? Mas não pense, por exemplo, nas contraindicações de um tratamento antes de começar, né? Então, essa é uma realidade que a gente precisa ensinar para eles, né? De viver o momento, de viver o dia, viver um dia após o outro. Se algo der errado, você é um profissional de saúde que estará lá para apoiá-lo. Mas você não precisa se preocupar com antecedência se vai dar certo ou se vai dar errado. Afinal, às vezes ele nem começa um tratamento e já quer saber qual é o próximo passo, né? Então diga para ele viver o momento, viver o presente. Se algo der errado, você é o melhor profissional para estar ao lado dele e ajustar a rota, ajustar a caminhada, né? Alinhar o planejamento do tratamento dele. Agora vamos para o inquieto. O inquieto é fantástico. Ele está sempre buscando algo inovador, uma próxima atividade ou algo diferente. Dificilmente ele vai estar satisfeito com a atividade que ele está fazendo naquele momento. Ele vai procurar sempre coisas diferentes. E muitas vezes ele chega até você dizendo, olha, fiquei sabendo que tem um tratamento assim, assim, assim. Esse tratamento serve para mim? Posso trocar isso que eu estou fazendo por isso? Porque é diferente, eu gostei, metodologia nova, tratamento novo, né? Então, ele está sempre buscando coisas diferentes. E com isso, o que acontece? Ele se distrai muito facilmente, ele se dispersa muito facilmente, né? Ele está ocupado fazendo tarefas e planos, mas não focado em fazer aquilo que ele deveria estar fazendo hoje, no momento, né? Então, algumas situações, né, sentimentos desagradáveis, enfim, alguma coisa, ele também hipervaloriza e acaba não buscando, né, isso como estímulo para não fazer o que ele deve fazer. Ele está sempre, é uma pessoa que está sempre procurando estímulo constante, né? Então, se você tem uma pessoa um paciente, né, que
gosta de novidade, que gosta de coisas diferentes, busca tratamentos diferentes, uma forma de fazer com que ele engaje no tratamento é você estar dando feedback sobre como ele está, né? Se ele está num processo de emagrecimento, por exemplo, você tem que estar sempre reforçando que ele está no caminho certo. Porque se você não dá esse reforço de que ele está no caminho certo, ele procura outro caminho, né? E nem sempre o procurar outro caminho é o mais indicado para ele, porque existem tratamentos, por exemplo, que o resultado não é de imediato, né? Então, o que você pode fazer para ajudar é mostrar para ele que ele tem que entender, sim, né? Gostar de coisas novas, gostar de estar se atualizando, mas que ele precisa buscar o senso de urgência, de importância, viver o presente, buscar equilíbrio, por exemplo, porque o inquieto, às vezes, ele não tem boa qualidade de sono. O inquieto, às vezes, faz atividades demais, ele tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Então, você pode ajudá-lo a fazer, né, um roteiro de início, meio e fim do tratamento, dando feedback constante que realmente ele está no caminho certo, né? E mostrar para ele que ele pode sim relaxar um pouquinho mais, né? Que ele pode experimentar por um certo tempo a mais aquilo que ele gostaria de já estar modificando, né? De trocar o tratamento ali, enfim. Né? Então, emoções novas é o que impulsionam esse paciente. Para que ele tenha adesão ao tratamento, faça sempre um feedback reforçando que ele está no caminho certo, para que ele não desista para procurar, né, outras alternativas. E aquele paciente que é controlador demais, né, que ele tem a vida dele baseada na necessidade de ter o controle, de assumir a responsabilidade de tudo, de saber, né, tudo que está acontecendo. Né? Isso resulta numa pessoa também com uma ansiedade muito alta, com uma impaciência muito alta. Né? Ele chama muita responsabilidade para ele. E isso acaba sendo complicado porque nem todo mundo gosta de ser controlado. Né? E o controlador, ele acaba se frustrando muito fácil com as pessoas. Então, se você não mostra para ele que ele está no controle do tratamento, digamos assim, né, um falso controle do tratamento, ele desiste. Né? Você tem que fazer com que ele entenda que você está dando a melhor opção para ele, mas que ele está decidindo que é aquele tratamento que ele quer. Né? O controlador, ele gosta de ter opções, ele gosta de ter o poder da escolha. Né? Tanto é que ele escolhe o que ele quer na vida dele e muitas vezes escolhe o que ele quer para a vida dos outros também, né? Ele tem que ter o controle, né? Então, uma forma de você aumentar a adesão ao tratamento dele é você não entrar em discussão. Muitas vezes, se ele fala que não dá certo, ok, busca alguma outra alternativa, porque senão ele vai desistir. Ele gosta de ter o controle, ele gosta de tomar a decisão, ele gosta de levar de dar, né, a última palavra. Né? Então, sempre que possível, às vezes, entre numa vida mais leve você também e não entre em conflito com ele. E trabalhar a vida leve, sem o controle de tudo, é algo que você pode também trabalhar com essa pessoa que tem um excesso de controle. Né? Fazer com que ele pense que se ele não tiver o controle de tudo, ele não está no descontrole. Mas ele não precisa se autorresponsabilizar por tudo na vida. Ele não precisa ser o super-homem, né? Ele não precisa ter o controle de tudo. Ele precisa apenas saber aonde ele está e aonde ele quer chegar. Né? Trabalhar essa leveza, trabalhar o relaxamento, essa constante necessidade de estar sempre em alerta, né? Também é algo que você pode trabalhar para que ele tenha maior adesão aos cuidados em sua saúde. Né? Então, trabalhar uma vida leve, né? Para ele, de repente, enxergar que ele pode muito mais do que ele está fazendo. Né? Se ele se permitir um pouquinho também.
né? E não ter o controle de tudo não significa descontrole. O esquivo, né? O esquivo é o foco no positivo total, né? Então, quem é esquivo, geralmente ele foge de tarefas e conflitos desagradáveis, né? Vai ser aquela pessoa que vai estar sempre buscando coisas legais, coisas diferentes também, né? E ele vai sempre dizer que vai fazer algo que você recomenda, mas nem sempre ele vai fazer. Se for algo que não seja legal para ele, ele não vai fazer, né? Então você tem que trabalhar muito a autorresponsabilidade no tratamento. Trabalhar demais questões relacionadas à zona de conforto, ao equilíbrio, relacionamentos, gratidão, perdão, né? E entender que ele entrar em conflito ou dizer que algo não está dando certo também está relacionado à ação, né? E não à pessoa, né? Então, trabalhe sempre o motivador dele para que ele não desista, porque ele tem tendência muito forte e muito rápida de desistir do tratamento. Trabalhe o grande porquê dele, né? As relações de autorresponsabilidade é o que define o esquivo.